Bem, a Conab avalia os resultados do primeiro leilão, em que foram compradas 263 mil toneladas de arroz importado e, como a gente viu na reportagem também, estuda a publicação de outros editais para novas compras. O presidente da Conab se dispôs a conversar com a gente para falar sobre as novas ações. Presidente Edgar Preto, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Sebastião, prazer estar com vocês, trazer as informações aí para os nossos telespectadores do Brasil inteiro. Pois é, temos bastante para conversar, né, presidente? Você viu a repercussão, tem visto, tem sentido, eu imagino, mas primeiro vamos lá, para a questão mais técnica mesmo. Qual é a avaliação deste primeiro edital público, como é que foi? Bom, primeiro dizer para os nossos telespectadores, para a sociedade brasileira, que o governo federal não tem nenhuma intenção de prejudicar os nossos produtores, pelo contrário. Nós estamos preparando medidas muito robustas e vamos anunciar agora no Plano Safra e podem ter certeza que nós anunciaremos de preço mínimo para o arroz será histórico. Nós queremos justamente ao contrário do que vem dizendo, por essas lideranças, dar as garantias para o agricultor brasileiro. Quem optar em produzir alimentos vai ser um bom negócio nesse país. Nós precisamos aumentar a oferta de produtos, baratear o preço nas prateleiras dos supermercados e em breve, se Deus quiser, com as políticas públicas, com as ajuda de todos, nós vamos erradicar a fome de novo no nosso país. A Conab avalia esse primeiro leilão um grande sucesso, quase 88% do leilão foi arrematado, portanto, para quem não realizava uma operação como essa, que a Conab desde 1987 foi muito importante, e vamos dar todas as tranquilidades para os nossos consumidores. A Conab tem à sua disposição toda a legislação sanitária brasileira, que é respeitada no mundo todo, não é só para essa operação, todo produto agrícola que entra de fora do país, ele é inspecionado, tem uma barreira sanitária. Nós da Conab, como eu disse já na matéria, vamos colocar os técnicos mais experientes para acompanhar lá desde o carregamento da origem, acompanhar a fiscalização nos portos, acompanhar até a chegada nos armazéns e nas prateleiras do supermercado um arroz que é subsidiado, tem dinheiro público investido, não poderá ser vendido a mais do que R$ 4,00 o quilo, serão embalagens de 5 quilos e o preço está estampado na embalagem, no máximo R$ 20,00. Nós não estamos realizando esse leilão pelo bel prazer do governo federal, não. É muito importante que a sociedade brasileira saiba, nós temos uma margem muito estreita entre o que a gente produz e o que a gente consome. A Conab está estimando que nós vamos colher este ano 10,4, 10,3 milhões de toneladas de grãos. 70% sai do Rio Grande do Sul. No entanto, nós já estamos consumindo 11 milhões de toneladas de arroz, justamente pelas políticas públicas. Agora, no governo do presidente Lula, 2 milhões e 800 mil famílias que estavam fora do Bolsa Família estão acessando este benefício. O salário mínimo que sobe agora todos os anos, acima da inflação, trouxe para os assalariados mais poder de compra. A população brasileira, os mais pobres, estão podendo consumir mais, comprando mais, se alimentando melhor. E o nosso Brasil está vendendo mais para a nossa economia, é espetacular. Então eu quero dizer agora para os nossos produtores, vocês vão continuar contando com a mão amiga do governo federal. Todos sabem que esse Plano Safra que está em vigor é o maior Plano Safra da história do Brasil, 441 bilhões de reais. E estamos preparando agora o próximo Plano Safra com preço justo, preço compensador. Queremos dar também as garantias de compra por parte do governo federal, porque ao contrário do que vem sendo dito muitas vezes, para fazer oposição nesse momento ao governo federal, se aproveitando de um momento dramático e triste que vive o Rio Grande do Sul, que vive a sociedade brasileira em função dos eventos climáticos que aconteceram nesse estado, estão querendo fazer uma oposição sem precedente. Teve 8 medidas judiciais para impedir o leilão que aconteceu ontem. Todas elas foram derrubadas porque nós estamos seguindo rigorosamente a legislação estabelecida, as normas da Companhia Nacional de Abastecimento. Não tem nenhum outro fim, nenhum outro objetivo por parte do governo federal, do presidente Lula, a não ser garantir para a população um arroz mais acessível, que é uma das principais comidas que vai no prato dos brasileiros junto com feijão, em todos os cantos do Brasil. Supermercados pequenos, médios e grandes que quiserem vender o arroz subsidiado, mais barato para a população,
terão essa oportunidade. Nós temos autorização para importar até 1 milhão de toneladas de arroz. Inclusive, o dinheiro já está assegurado. Mas é óbvio que nós não vamos trazer todo este volume de uma vez só. Vamos trazer aos poucos. Nós não queremos fazer uma competição com a nossa produção nacional, ao contrário do que vem sendo dito. 300 mil toneladas agora. Vamos avaliar o comportamento do mercado. Se não for necessário, não será mais importado, mas nosso limite será o tamanho da necessidade para garantir preço acessível para os consumidores. Não é possível que em plena safra, que o normal seria baixar o preço para o agricultor, porque é assim que funciona a lei do mercado, e esse baixa do preço para o produtor ser repassado aos consumidores. Teve uma pequena queda, aconteceu esse evento triste no Rio Grande do Sul, esse desastre ambiental, teve um problema de logística, 17% da produção do arroz ainda estava no campo, uma parte foi afetada com as chuvas, outra parte estava nos armazéns, também a gente não tem como mensurar a quantidade, mas uma parte também se perdeu, e quando a gente tem uma margem estreita entre o que a gente produz, que já somos deficitários, é claro que tem um impacto negativo no mercado e, infelizmente, o elo mais fraco dessa relação no momento é os consumidores, e é esses que o governo federal quer proteger. Bom, presidente, o senhor está dizendo, então, afirmando que novos editais públicos vão acontecer, certo? A menos, como o senhor disse, que não haja necessidade. Ainda assim, todas as entidades que protestam, que têm protestado nesses últimos dias, que temos ouvido, e o senhor muito mais, eu imagino, alegam justamente que não há mais necessidade. Onde é que está essa contradição, presidente? Nos números que eu estou te apresentando, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, da qual eu sou presidente com muito orgulho, tem como uma das suas principais funções produzir os dados oficiais do Brasil, os dados agropecuários. Todos os anos, aliás, todo mês, a CONAB coloca a campo em torno de 100 técnicos altamente qualificados. E é por ali que a gente faz a avaliação e previsão de safra dos 16 principais grãos do nosso país. É o governo federal que produz esses dados através da CONAB. O que eu estou falando são dados técnicos que a gente trabalha em parceria com as universidades, com os institutos federais, com os órgãos públicos dos estados e também com informação dos próprios agricultores, produtores, para a gente oferecer para o Brasil e para o mundo dados reais. E o que nós estamos dizendo, o Brasil já é deficitário de arroz. Estão falando agora que é verdadeiro, o setor diz, olha, a safra desse ano é até um pouco maior do que o ano passado. É verdade. Esses números são oferecidos, inclusive, pela CONAB. O que acontece, Sebastião e telespectadores, que não está sendo dito, que a safra do ano passado foi a menor safra dos últimos 33 anos de arroz. O ano passado foi a grande safra brasileira de grãos. O Brasil colheu 320 milhões de toneladas de grãos. No entanto, foi o ano que nós tivemos a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Foi terminado o Ministério da Agricultura Familiar, não teve mais no governo passado o Plano Safra da Agricultura Familiar, não tinha mais juros subsidiado, chegava na metade do ano, o dinheiro do Plano Safra tinha terminado, por isso que nós estamos agora dizendo aos nossos produtores, podem continuar contando com a mão amiga do governo federal. Ano passado foi o inverso. Ano passado, no Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de trigo, o preço baixou para os agricultores, estavam comercializando a R$ 64,00 a saca. Nós fizemos uma intervenção com dinheiro público do governo federal, fizemos subvenção, pagando escoamento da produção, e aqueles que estavam vendendo a R$ 64,00, que participaram dessa política, passaram a comercializar por R$ 94,00. Foram 255 milhões de reais investidos para os agricultores. Assim fizemos com o milho. No milho foi a super safra também, foi 130 milhões de toneladas de milho colhido ano passado. Especialmente no centro-oeste, os agricultores estavam vendendo milho a R$ 33,00 e o preço mínimo estava a R$ 43,00. O governo comprou 361 mil toneladas de milho, nós estocamos, pagamos um preço melhor para o agricultor e agora é esse milho que está sendo subsidiado para salvar os animais do Nordeste em função da seca. É esse mesmo milho comprado lá no Mato Grosso, no Centro-Oeste, que está vindo agora para o Rio Grande do Sul subsidiado para a gente poder salvar os animais que não foram perdidos com essa enchente. Então, eu peço de todo o meu coração
que lideranças que são de oposição ao governo federal, que não se aproveitem de um momento tão triste como este, para fazer uma simples oposição. Vamos trabalhar com a verdade, sem ódio, sem rancor, vamos unir forças para que o Rio Grande do Sul e o Brasil encontrem o seu caminho, garantir comida mais barata para a população, erradicar a fome, né? Não é possível que um Brasil onde a natureza foi tão generosa, tudo que se planta dá. Temos um povo trabalhador, temos uma estrutura agrícola excepcional. Como é que pode? O presidente Lula voltou e herdou o Brasil com 33 milhões de brasileiros passando fome todos os dias. Já diminuiu 20 milhões. E é dessa forma produzindo mais, dando a mão para os agricultores, dando as garantias que nós vamos, se Deus quiser, em breve anunciar para o mundo que o Brasil não tem mais fome nesse nosso querido Brasil, que eu disse, a natureza foi tão generosa. Pois é, presidente, há um bom tempo não se via tanta polêmica sobre um caso, né, presidente? Você fez referência aí à fiscalização, a estrutura de fiscalização que a gente vai ter, e especificamente para o caso do arroz, acompanhando para a qualidade. E eu lhe pergunto, presidente, também sobre o controle das empresas que vão comercializar esse arroz. Eu digo isso porque leio aqui na Folha uma matéria que questiona uma empresa que não seria da atividade, de uma outra atividade que vende o arroz, e inclusive de uma empresa aqui de Brasília que teria pago propina. Eu queria que o senhor me fale sobre isso, propina para poder fazer parte do processo. Como é que é a fiscalização nesse sentido também? O modelo de leilão que a Conab trabalha, Sebastião, é relacionado com as bolsas de mercadoria. São as bolsas de mercadoria que se cadastram na Conab. Hoje são 9 bolsas de mercadoria que estão cadastradas na Conab, nós ampliamos esses números, e que se credenciou para participar desse leilão foram 6. Dessas 6 bolsas de mercadoria, 2 que fizeram o arremate do volume que foi comercializado, 263 mil toneladas. E essas bolsas de mercadorias é que representam os seus associados, os importadores. Para vocês terem uma ideia do controle, da responsabilidade que nós temos que ter, estamos tendo com o dinheiro público, que de a contar do dia de ontem, em 5 dias... essas bolsas de mercadoria, representando seus importadores, irão depositar na Conab o valor de 5% de cada operação para nos dar as garantias que o negócio pode seguir, que ele vai ser concluído. Em 90 dias, tem que colocar esse produto nas prateleiras dos supermercados, trazer do seu país de origem, embalado, passar pela legislação sanitária. Como eu disse, nós vamos enviar técnicos da Conab para acompanhar já o embarque, da onde está vindo, lá da origem, acompanhar a fiscalização nos portos até chegar nos supermercados. Somente no momento que chegar no armazém da Conab, certificado pelos nossos técnicos, é que essas empresas vão receber. Então, se alguém estiver agindo de má fé, ela não só será descredenciada, como será responsabilizada criminalmente. Nenhum centavo do dinheiro público vai ser pago se esse arroz não tiver de acordo com o que está estabelecido nos editais. Esta é a tranquilidade que eu, como presidente da Conab, posso dar para os nossos telespectadores e para a sociedade brasileira, que nós vamos seguir a risco tudo que está estabelecido no edital que realizou este leilão. Bom, a gente tem ouvido muito aqui, o senhor tem acompanhado também, e deve ter chegado muito também à Conab, entre as reclamações, enfim, o protesto das entidades, de que não teria havido antes uma conversa para que se chegasse à decisão da importação. Agora, depois de toda essa situação, com tantas ações, como o senhor fez referência, houve uma aproximação com o setor para saber o que se pode ser feito? Essa informação, por exemplo, que o senhor diz de que só vai ser importado mais se houver necessidade, como é que está esse processo agora? Bom, o presidente Lula delegou à Conab e ao ministro Carlos Favaro da Agricultura e também ao Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário fazer toda essa representação nessa ação muito complexa que eu estou explicando aí para os nossos telespectadores. E o ministro Carlos Favaro, então, ele coordenou esse diálogo, ele conversou com a Farsul do Rio Grande do Sul, ele fez reunião com as cooperativas, ele se reuniu e dialogou, eu também estava presente com a Federarroz, que é a federação que representa o setor do arroz. Obviamente, Sebastião, que num diálogo não significa que nós vamos concordar com tudo que um diz para o outro. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um traz seus argumentos, e é o que nós vamos continuar fazendo. Então, houve esse diálogo,
O governo expôs a situação, nós colocamos os números, pedimos a compreensão, já dissemos a eles a intenção do governo agora no próximo Plano Safra de termos medidas mais robustas, muito mais positivas ainda em direção dos nossos agricultores. Então, o diálogo ele nunca parou e ele nunca vai parar. Esta orientação do presidente Lula, que a gente dialogue, respeitando a opinião de quem pensa o contrário do que a gente pensa, mas tentando sempre convergir. Eu lamento que a grande maioria dessas ações judiciais que foram colocadas contra o leilão da Conab foram praticadas por bancadas de deputados, de senadores, de oposição ao governo federal. Infelizmente, tem gente que quer se aproveitar desse momento triste que vive o Rio Grande do Sul para fazer uma disputa política. Da parte do governo federal, não tem nenhum outro objetivo a realização desse leilão, a não ser colocar o arroz mais barato para a população, como eu disse, no máximo R$4 o quilo, que vai chegar nas prateleiras dos supermercados em breve. Se Deus quiser, esse é o nosso objetivo. Zé, e aí então, essa é uma outra questão, presidente, a argumentação também do setor é de que R$4 não é nenhum custo para produzir arroz aqui no Brasil, e aí com isso gera uma concorrência desleal. Como é que a Conab avalia isso também? Sebastião, os números nos dizem que o Brasil produz mais de 10 milhões de toneladas de grãos, repito, somos deficitários, mais de 7 milhões de toneladas são produzidas no Rio Grande do Sul, não é 300 mil toneladas que vai fazer esse grande efeito no preço para os agricultores. Aliás, o preço para os agricultores, neste momento que é de safra, todos sabem, porque essa é a lei do mercado, quando se tem mais produto em oferta, o preço baixa para os agricultores. Estamos concluindo a safra, ou concluída já a safra, o preço vinha caindo, com os eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul, o preço subiu drasticamente. Aí no Distrito Federal, tem uma pesquisa do PROCON do Distrito Federal, que pesquisou 50 marcas de arroz e trouxe a informação, publicou inclusive em rede nacional, que tem regiões que se aumentou 100% o valor do arroz para os consumidores. Ontem, no Rio Grande do Sul, especialmente no litoral, município de Capivari, que é uma região produtora, estava sendo comercializado pelos agricultores R$130 a saca de 50 quilos. Isso é um preço altíssimo e sempre se manteve aquecido. Apenas uma vez neste ano, o preço do arroz para os produtores esteve abaixo de R$100. Então, a nossa expectativa, e é o que nós visualizamos, os preços vão continuar aquecidos positivamente para os agricultores, porque, afinal de contas, nós temos necessidade de produzir mais, é muito estreita a margem entre o que a gente produz e o que a gente consome. Por isso, podem ter certeza, todo o nosso incentivo com políticas públicas para o setor, que nós queremos continuar dialogando, respeitando como eles merecem, sem ódio, sem rancor e sem revanchismo, para a gente produzir mais alimentos e baratear o custo para os nossos consumidores. Tá bom. Bom, estou roubando muito tempo ainda, mas eu tenho duas questõezinhas só ainda. A Conab acompanhou no começo lá a situação das enchentes nos armazéns, né? E tem acompanhado agora? Como é que está agora que baixou a água? E como é que está a situação de logística também por lá? A Conab tem acompanhado a qualidade do arroz que está nos armazéns? Como é que está esse processo? Então, a Conab foi, junto com o MDS, nos dado a tarefa de cuidar do abastecimento. É nessa parceria com o MDS, com o orçamento, e a Conab está operacionalizando toda a compra de alimentos. Através de cestas de alimentos, nós estamos abastecendo as cozinhas solidárias, as famílias que estão fora das suas casas, que estão nos abrigos, fornecendo cesta de alimento também para as prefeituras, mas a prioridade são os abrigos, onde muita gente ainda encontra-se fora das suas casas. Nós fizemos inicialmente a aquisição de 52 mil cestas, distribuímos em poucos dias, já compramos mais 90 mil cestas, e agora estamos organizando uma compra de produtos, de alimentos da agricultura familiar das regiões onde não foram atingidas pelas chuvas, para a gente também viabilizar os agricultores comprando alimento para levar para a mesa de quem está passando necessidade. Tem todo um aparato, uma estrutura do governo federal montada aqui através do Ministério Especial da Reconstrução,
o ministro Paulo Pimenta faz essa coordenação. A Conab, além da superintendência no Rio Grande do Sul, mantém uma equipe lá no escritório do governo federal para fazer todo esse atendimento, especialmente humanitário em primeira mão. E nós, na Conab Nacional, trabalhando todos os dados para assessorar também o Ministério da Agricultura, do MDA, para a gente produzir as políticas públicas tão importantes para o setor produtivo da agricultura, mas de modo geral, que o governo federal está dando muita atenção aqui para o Estado. Gente, 2 perguntas e uma resposta. Agora prometo que é para a gente concluir. Primeiro, o senhor fez referência às ações, tantas ações, né, das entidades contrárias à importação, e o caso chegou no STF, e o ministro André Mendonça estipulou 5 dias para que o governo se manifeste. Você está acompanhando, certamente, sabe como é que está esse processo? Essa é uma. A outra questão, que até esqueci qual era a outra questão, você me responde, eu vou lembrar, para a gente finalizar. Sebastião, o ministro André Mendonça está com ele esse processo e ele já pediu as informações para a AGU, a Advocacia Geral da União, que está fazendo a representação em nome do governo federal. A Conab já fez todos os esclarecimentos com as notas necessárias, justificando esta ação e também colocando toda a estrutura técnica e jurídica que foi montada, que as regras da Conab que estão sendo seguidas para a realização desta operação. E foi, na nossa opinião, um caminho que o ministro optou, ao invés de emitir uma ação para impedir que o leilão acontecesse, ele optou por ter as informações desse processo que a Conab já forneceu e que a Advocacia Geral da União também já procedeu à resposta, esperamos que adequada, porque as demais 7 medidas judiciais que foram impetradas contra o leilão foram derrubadas no mesmo dia, porque foi avaliado pela Justiça Brasileira que não procedia e que esta ação da Conab, do governo federal, trata-se de uma emergência, especialmente para atender as questões sociais. Rapidinho agora, então, só para a gente concluir. O senhor disse a um dado momento que é possível que, se não houver necessidade, não seja importado mais tanto quanto se havia previsto. Então, há essa condição, essa situação. É possível que, em dado momento, a Conab e o governo entendam que não precisa importar mais e não se chega a 1 milhão como se previa. Exatamente. Nós, ontem, no leilão primeiro realizado, foram 263 mil toneladas. Quando concluiu o leilão, nossos técnicos da Conab já receberam contato de bolsas de mercadoria que estavam interessadas nesse restante das 36 mil toneladas. Consultamos o Ministério da Agricultura, o MDA, a Casa Civil e decidimos, então, já lançar ontem o edital para essas outras 36 mil toneladas. Como eu disse, se a gente concluir as 300 mil toneladas, eu acho que é um volume que cabe, a partir de agora, a gente avaliar o comportamento do mercado. Mas o nosso limite é o tamanho da necessidade. Garantir arroz mais barato para os brasileiros. Esse é o único objetivo, cuidar do elo mais fraco nessa relação, neste momento, em função dessa oscilação, dessa incerteza do mercado, que aumentou muito o preço para os consumidores. Muito bem, muito bem. Demos tempo à entrevista, dada a importância desse tema, como demos bastante tempo também a todas as entidades, e durante toda essa semana a gente tem falado. Presidente da Conab, Edgar Preto, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, que eu sei que é precioso. Volte sempre, o espaço sempre aberto aqui também para o senhor e para a entidade. Obrigado, Sebastião, pela oportunidade. Nós da Conab também estamos sempre à disposição de fornecermos dados e informações para a sociedade brasileira, e um canal tão importante como esse é um privilégio também ter uma participação. Muito obrigado.